Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira com Jesus para todos nós. Sejam muito bem-vindos a estes minutos do nosso Evangelho diário. Momento esse em que todos nós nos colocamos aqui, de coração e pensamento, unidos para acolher as mensagens do alto, dos bons espíritos e de Jesus. Momento em que todos nós tranquilizamos o nosso pensamento e abrimos as portas da nossa alma para ouvir o que Jesus tem para nós. Meus irmãos, é com muita alegria que a gente partilha todos os dias às 7:30 da manhã deste instante do Evangelho diário. Um momento para a gente começar o nosso dia com essas palavras, com esses ensinamentos. Então sejam muito bem-vindos. Todos nós estamos aqui como grandes irmãos, pois estamos reunidos em nome de Jesus. Olha, hoje eu gostaria de iniciar desejando para todos nós que o nosso dia possa ser banhado e rodeado pela luz do Cristo. Que hoje tenhamos mais paciência. Paciência nas palavras, paciência nas atitudes, paciência com as nossas escolhas. Que saibamos purificar o nosso pensamento, o nosso coração, extirpando qualquer ideia maldosa, qualquer pensamento baixo, qualquer vontade que não é edificante. Que saibamos limpar o nosso pensamento e o nosso coração, para que assim nos aproximemos do caminho que Jesus deseja para nós. Estejamos hoje com o coração iluminado, como um facho de luz, e por onde passarmos que possamos ser um instrumento da paz de Jesus. Meus irmãos, hoje, em nossa quarta-feira, vamos iniciar o nosso Evangelho diário refletindo a mensagem de número 86 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Essa mensagem de hoje é do querido espírito André Luiz. E André Luiz, ele coloca pra gente as seguintes palavras: você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precise. Olha, meus irmãos, André Luiz é realmente um mensageiro do alto para nos dizer isso aqui. Nem sempre na vida teremos o que desejamos. Nem sempre na vida aquilo que a gente deseja que aconteça, que chegue para nós, nem sempre teremos o que desejamos. Nem sempre teremos o que estamos pedindo a Deus. E se isso que a gente está desejando não chegou para a gente, é porque não é o momento. Mas aí André Luiz ele complementa dizendo aqui: mas enquanto estivermos ajudando ao próximo, encontraremos sempre o recurso necessário. Por mais que não venhamos a receber o que estamos pedindo, não nos revoltemos com Deus e não descontemos a nossa frustração e raiva no outro, mas ajudemos, continuemos alegres, vivendo a caridade e o amor. Não nos tornemos um coração revoltado,
de inveja, de ciúme, porque não temos o que desejamos. Mas banhemos o nosso coração de amor e continuemos ajudando o outro. Meus irmãos, diante dessas palavras de André Luiz, eu me lembrei de uma história muito preciosa, essa história. Ainda não compartilhei essa história aqui, é a primeira vez. É uma história do livro Jesus no Lar, uma história que também foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito Neio Lúcio. Então, meus irmãos, né, nós temos neste livro, no capítulo 16, uma história que nos diz assim, e é Jesus quem conta essa história. Olha só. Diante dos companheiros, André, o apóstolo André, leu um expressivo trecho de Isaías e falou comovido sobre a necessidade da salvação. O que está acontecendo aqui na história? Jesus está reunido com os apóstolos, como sempre fazia. E neste dia, André leu ali um trecho do profeta Isaías para eles começarem ali o encontro deles de reflexão, de ensinamento. E nesse trecho de Isaías falava muito sobre salvação. Então Jesus aproveitou esse momento para contar uma história para os apóstolos. Após a leitura de André, Jesus aproveitou para contar uma história. E pelas palavras do Cristo, é-nos dito: em uma zona montanhosa, através de uma região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes daquele ar gelado. Quando menos esperavam, foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, deixada ali ao relento no meio daquela ventania. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: eu não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Vamos seguir em frente. O outro, porém, mais piedoso, disse: amigo, salvemos esse pequenino, pois ele é o nosso irmão da humanidade. Eu vou pausar aqui a história, eu vou continuar ela já já, mas só para recontextualizar aqui para a gente. Dois grandes amigos já idosos caminhavam por uma estrada complicada, deserta, e estava fazendo um frio inimaginável por nós. Só que esses dois velhos amigos estavam doentes e enfermos. Aí olha que interessante, eles estavam enfermos. Então, eles não conseguiram ainda a cura da situação que eles estavam, não é verdade? Quando nós passamos por uma enfermidade, nós desejamos a cura, não é mesmo? Então, esses dois velhos amigos estavam ali no meio daquela estrada deserta, olha que dificuldade, no meio do frio e ainda doentes. Então, eles não conseguiram o quê? Ainda aquele momento tranquilo que eles estavam desejando. E aí, quando eles estão nesse caminho, eles avistam que tem uma criança caída no chão, uma criança que está num estado pior que o deles. E quando eles olham essa criança, o primeiro diz assim: ah, não, olha a minha situação. Eu é que estou precisando de salvação. Eu não vou parar aí para poder ajudar ele. Como se diz, se eu não conseguir ajuda, por que eu vou ajudar ele? Se eu não conseguir o amparo, por que eu vou ali amparar ele? Não, ele que se vire.
Então esse primeiro fala isso. Enquanto o segundo diz assim: "Não, calma, a gente precisa ajudar". Como que por outras palavras estivesse dizendo: "Por mais que a gente não conseguiu o que queria, por mais que a gente tá com dor, a gente pode ajudar o outro ainda". Olha que coração bonito esse. E aí o que que acontece? Esse amigo fica para ajudar a criança, o outro sai andando. Não para não, vai caminhando e fala: "Eu que vou seguir o meu caminho, porque eu preciso é me ajudar". Segue o caminho dele, vai que vai embora. Só que o que que acontece? O frio fica pior, a situação aperta e aquele vento fica mais forte. Esse amigo que saiu sozinho, egoísta, não parou para ajudar, faleceu. Não aguentou o frio. Sozinho, doente, no meio daquela ventania, desencarnou. E o outro, olha só, e o outro que ficou para trás, para ajudar aquele pequenino, sobreviveu. Porque o que que acontece? Os 2 estavam juntos, a criança e ele, os 2 ficaram unidos e um aqueceu o outro naquele momento do frio. Então eles conseguiram sobreviver, ele conseguiu sobreviver. Porque no que ele foi ajudar o menino, essa criança, a criança também ajudou ele, aquecendo ele do frio. Olha só, o auxílio mútuo. E aí, Jesus, quando termina de contar essa história, ele passa um ensinamento muito bonito. Ele termina de contar a história e fala assim: olha que lindo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Porque essa é a lei divina. Palavras de Jesus para a gente. Está no livro, como eu disse, Jesus no Lar. Então, aquele senhor que falou: "Eu não, eu vou me salvar primeiro", ele vai e acaba desencarnando. Agora, o outro que ficou para ajudar, como se diz, ele ajudou a criança e a criança ajudou ele. E ele sobreviveu. E o que Cristo coloca aqui: ajudando, sempre seremos ajudados. E aquele que a gente ajuda hoje, se não agora, mas em algum momento da vida, também nos ajudará. A gente também vai precisar dele. Aquele que a gente ajuda hoje, um dia a gente também vai precisar dele. Então, meus irmãos, eu achei essa história, eu me lembrei dela e achei ela muito bonita para partilhar aqui conosco, porque a gente vê duas pessoas em situação muito complicada, que não receberam ali imediatamente o amparo que necessitavam, e a gente vê assim duas atitudes muito diferentes. Uma revoltada e irritada, porque estava naquelas condições, e se não foi ajudado também não iria ajudar, e o outro que mesmo ali naquele momento não recebendo diretamente o amparo divino que eu digo, meus irmãos, é a cura da enfermidade naquele instante, estava num lugar mais tranquilo, essas questões. Ele não recebendo isso, o que que ele ainda vai e ajuda o outro. E aí Deus utiliza desse momento para ambos se ajudar. Olha que linda essa mensagem que eu deixo hoje aqui para todos nós, para o nosso dia, para a nossa quarta-feira. Eu me despeço aqui, deixando essas palavras para o nosso coração, esse ensinamento para que todos nós possamos vivê-lo hoje. Meus irmãos, levemos as palavras dessa linda história de Jesus para a nossa vida. É ajudando que a gente é ajudado. Não guardemos inveja, não guardemos ciúme, não guardemos rancor.
revolta na vida, sobretudo contra o próximo. Mas sempre tenhamos o coração mais límpido para viver sempre a caridade, a benevolência e o auxílio ao próximo. Essa mensagem é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus. Eu me despeço aqui e nos encontramos amanhã com a bênção de Deus. Que assim seja.